Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais para você entender por que a Petrobras morreu. E não tem nada a ver com a Lava Jato. Esse é um daqueles casos que prova para você que Estado administrar coisas não funciona. A Petrobras deveria ter sido privatizada há muito tempo atrás e não foi. E agora não adianta porque ninguém vai ser louco de comprar. O que aconteceu? Ela ficou sob controle estatal e foi usada para propaganda, Brasil forte, olha só, a gente sendo independente, assim, mostrando o dedo pros imperialistas americanos e quebrou. A Petrobras está no estado atual em que ela deve 351 bilhões de reais. Isso em números fim de 2014, fontes na descrição. Ela vale... os dados que eu vi é 127 bilhões, isso varia com as ações dela. Pode subir um pouco, pode descer um pouco, mas as ações dela estavam aqui e já explodiram para baixo. Por causa da Lava Jato, por causa da reeleição da Dilma e por causa do verdadeiro fator que enterrou a Petrobras. Eu acho que ela não tem salvação, o preço do barril de petróleo. Eis a coisa, em 2010, 2011, a Petrobras fez todo um plano de investimento, olhou e tal, fez uns cálculos e fez investimentos baseados nisso no pré-sal. Havia um interesse político muito forte em mostrar que o Brasil tá forte, essa coisa bonita, que ele tá crescendo. Tinha todo esse interesse político. Tinha o interesse político de fazer obras para ter porcentagem que ia ser roubada depois. Tinha. E tinha um planejamento feito por pessoas apontadas para dentro da Petrobras. Pessoas que não tinham um caráter econômico ou técnico, mas que tinham um caráter político, porque a Petrobras era posse do Estado. E quando uma coisa é do Estado, ela é guiada por interesses políticos, não interesses econômicos. É por isso que dá errado e por isso que tem que privatizar. E essas pessoas fizeram uma conta... Elas calcularam que o preço médio do barril de petróleo ia ficar ao redor de $100 até 2030 e investiram baseados nisso, minerar pressão, minerar aquilo outro, minerar lá. Só que não. Eles não foram capazes de prever isso corretamente, eu acho que ninguém arriscaria fazer esse tipo de previsão, e na época o preço do barril de petróleo estava acima de $100, na verdade ficou pela maior parte do tempo, até que aconteceram algumas coisinhas. A primeira delas foi o fracking, foi a coisa maior que influenciou isso, foi o fracking nos Estados Unidos. Passou a lei, eles permitiram, isso começou em 2011, com forte em 2012 e foi pra frente, que é um jeito de você minerar petróleo que é relativamente barato e aconteceu nos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos não precisam mais importar tanto petróleo. Na verdade, eles são grandes produtores, eles estão quase perto da autossuficiência. Isso jogou o barril de petróleo lá para baixo. E em cima disso você teve alguns fatores econômicos de incerteza e tudo mais, jogou o preço do barril de petróleo para baixo. O quanto para baixo? De $100 ele chegou a bater 40 e pouquinho. O que gera um problema. Aliás, quando ele bateu em 40, teve uma coisa que segurou ele lá. O que acontece? Por que esse preço caiu? Oferta e demanda. Se tem mais no mercado, o preço cai. Se tem menos, o preço sobe. Então você consegue manipular quanto você está minerando e fazer, perfurando, para manipular o preço. Às vezes vale mais a pena você pensar, bom, peraí, eu posso perfurar e tirar, 100 mil barris a $80, ou eu posso baixar minha produção e tirar 80 mil barris a $90, o que faz o meu estoque total que eu tenho ainda valer mais, então no longo prazo ser melhor. Que é um dos motivos porque o capitalismo preserva o meio ambiente, você tem que preservar o seu estoque. Pense, por exemplo, se você pudesse ser dono de um espaço do mar e todo mundo fosse dono de espaços do mar, você não pescaria tudo até a exaustão porque você está danificando a sua própria propriedade. Então você tem que guardar um estoque e pensar exatamente o que você vai fazer nisso. Mas como ninguém pode ser dono do mar, você simplesmente pesca tudo e dane-se porque não é seu, então não importa. É um dos exemplos de por que o capitalismo cuidaria melhor do meio ambiente do que o governo. Mas vamos voltar para o assunto. O ponto é, eles fizeram esse plano que daria $100 por barril e não deu, caiu para $40. E quando caiu nisso, a expectativa era, bom, então tem a Arábia Saudita e os caras lá que são os enormes produtores. Então o que eles vão fazer, óbvio, é baixar a produção para manter o preço lá em cima. E os caras falaram, olha, se a gente fizer isso, os caras que estão lá nos Estados Unidos minerando vão continuar fazendo isso. Então a gente só vai perder fatia de mercado. Então a gente não vai baixar a nossa produção. E daí o preço fez isso. E ficou. Ele conseguiu subir para uns $60 porque o que aconteceu?
Você tem o preço é o break-even, é o preço onde empata. Você gasta um certo tanto para tirar o barril de petróleo e vende por ele para um preço maior. Então você tem um preço mínimo que o barril tem que estar para cobrir os seus custos. Esse é o custo do break-even, é o ponto de empata. E o ponto de empata da Petrobras, segundo eles dizem no pré-sal, é entre 45 e 52 dólares. É o que a Petrobras diz. Pode ser mentira. O governo e a Petrobras são meio conhecidos por mentir sistematicamente sobre indicadores econômicos o tempo todo, sempre. É uma coisa que acontece. Então isso pode ser uma estatística real ou não. Então se eles dizem 45, 52, eu diria que está um pouquinho acima de 50 na verdade. E se isso está abaixo, quer dizer que a Petrobras estaria retirando o petróleo a prejuízo. Ai, que coisa bonita, ai, que coisa legal. Então não vale a pena. Eles calcularam 100 dólares e o preço agora... O que aconteceu? Eu vi saindo em tangentes. Ele caiu para uns 45 e isso deu uma subida de novo, porque todas as empresas que estavam fazendo fracking lá nos Estados Unidos bateram nesse preço do empate, o preço caiu abaixo e elas começaram a quebrar loucamente. O que aconteceu depois? O que aconteceu foi que rolou o rapa, rolou o facão, um monte de empresas quebraram, mas algumas deram uns jeitos de produzir um pouco mais barato. Não, dá para cortar isso, dá para fazer isso aqui. Então as empresas que sobraram conseguiram subsistir naquele nível de petróleo e voltaram a minerar. Então a produção voltou a subir e o preço voltou a cair, ficando num nível... Agora, eu consultei isso hoje, o barril tem 56, mas pelo jeito ele vai ficar ali, essa previsão pro fim do ano, e vai ficar ali, não vai descer muito, não vai subir muito mais. Então tá logo acima do pontinho de empate da Petrobras. E agora tem um outro fator importante que está aparecendo, que é o fato que o Irã conseguiu entrar em negociação com os Estados Unidos para parar o programa nuclear deles. Isso significa que as sanções econômicas que estavam operando em cima do Irã, que impediam eles de exportar petróleo, agora não existem mais. E o Irã vai entrar exportando petróleo pesadamente no mercado, com um custo de transporte menor, porque mandar do Irã para a China é mais rápido e é mais barato. Então o mercado chinês vai totalmente absorver isso. De novo, jogando mais produção no mercado, o que joga o preço para baixo. O que deixa o preço ali logo em cima do preço de empate da Petrobras, que deve 350 bilhões de reais. Tem uma razão porque a ação deles fez isso reto. E na verdade, vários avaliadores, inclusive empíricos, falam que tá até alto demais, tem que baixar mais porque tá errado. O preço dele tá errado, tá alto demais. 8 pila é muito, devia ser menos. Vai subir de novo? É difícil. É difícil. Tem o fracking nos Estados Unidos indo muito bem, tem as empresas ficando mais eficientes, tem menos dependência da geração de energia por óleo, que é uma demanda alta do petróleo, tem carros ficando mais eficientes, tem carros elétricos sendo produzidos nos Estados Unidos. A demanda pode baixar, especialmente agora com essa crise que aconteceu na China, que está dando uma segurada neles. Vamos ver no que isso pode dar. A demanda caiu e a produção subiu, então o preço tende a... Agora, não me leve como um avaliador econômico-financeiro, não sei o que. Talvez ele volte e suba um pouquinho. Agora, ele tá assim já tem um ano. Isso estourou totalmente com os lucros da Petrobras, que são necessários para eles pagarem a dívida. Se eles fecham no negativo, eles têm que entrar em mais dívida. E os juros, os empréstimos, tudo isso em cima deles, quando quase não dá para fazer lucro, por mais uns 2 ou 3 anos, com o Brasil como tá, não precisava de Lava Jato, só isso já explode os caras. Ah não, mas daqui 10 anos, energia solar. Aconteceu as pessoas, eu vou fazer ainda um vídeo inteiro sobre isso, sobre como o capitalismo está salvando o meio ambiente. Mas tem uma coisa que aconteceu, não sei se vocês ficaram sabendo, que é o preço da energia solar. Nos anos 70, em 1977, isso é uma estatística que eu vi, o preço por quilowatt gerado de energia solar era 76 dólares. Ele caiu assim. E hoje é 35 centavos de dólar por quilowatt gerado. Era alguma coisa assim, por unidade, enfim. E na mesma unidade, não lembro se era watt ou kilowatt. Eu acho que era kilowatt, mas eu posso estar enganado. 35 centavos. O preço de geração de óleo é 5 centavos. Ah, mas o preço do solar é 7 vezes mais alto.
Depende de onde você tá, depende da instalação, depende se vale mais a pena, depende se você tem incentivos para instalar solar. E a outra coisa que você tem que avaliar é que o preço ainda está caindo. Então, nos próximos 10 anos, sim, energia solar pode ficar mais barato do que energia de carvão ou de óleo, o que reduziria ainda mais a demanda de óleo, o que estoura a Petrobras ainda mais com a dívidazinha deles de 350 bilhões de reais, a empresa mais endividada do mundo. Então eles vendiam um produto que era super caro, super legal, super lucro, e daí não. E eles já passaram por um tempo no ano passado em que eles estavam minerando a prejuízo, e agora eles podem voltar a essa situação de novo, dependendo de como a coisa fica. E nos próximos anos, talvez isso não mude, porque o Irã está entrando pesado e tudo bem. E daqui a uns 10 anos a Solar pode comer eles para fora. Acabou Petrobras. Tem alguns lucros para se fazer ainda? Tem. Vai ser uma mega empresa? Vai continuar operando? Vale tudo isso? É um bom investimento? É só um exemplo de como gestão governamental, gestão política não funciona. Um político não sabe indicar outros políticos para saber o que fazer com o petróleo. Isso você tem que ter técnicos, você tem que ter capitalistas, você tem que ter empresários e investidores olhando e vendo o que é mais inteligente. Se você tivesse em 2011, 2010, talvez teria sido mais inteligente investir em etanol. O preço do petróleo está meio alto, talvez investir em energia alternativa. Talvez investir em outras coisas, como por exemplo pesquisa de painéis solares ou outras formas de energia. Mas não, eles tomaram a decisão política. Ela deveria ter sido privatizada muito tempo atrás e não foi. E agora não vai ser. Ninguém vai ser louco de comprar isso. Ninguém vai ser louco de comprar uma empresa endividada em 350 bilhões de reais. Isso porque está em reais. Porque boa parte dessa dívida está atrelada ao dólar. Então se o real capotar, essa dívida explode, meu filho. Só que boa parte da produção da Petrobras é vendida aqui no mercado interno a reais e o preço é segurado por força política. Então é meio que uma condenação a Petrobras ficar no prejuízo. Sendo que eles já apresentaram um prejuízo de, se eu não me engano, 26 bilhões em 2014. Foi alguma coisa assim. Ai, dói. A empresa acabou. Ela acabou agora? Não. Tem futuro? Tá difícil isso. E é só um exemplo de como o capitalismo limpa as coisas. Ah, mas a gente tá tendo uma revolução aqui, porque, meu Deus, o petróleo vai de dióxido de carbono. É bom, daí alguns capitalistas só interessados em ganhar muito dinheiro lá nos Estados Unidos e Canadá, de maneira geral, produziram indústrias de painel solar. Eles queriam salvar o mundo? Não, eles estavam se fudendo para salvar o mundo. Eles só queriam ganhar dinheiro. Como é que você faz isso? Bom, você vai ter que vender alguma coisa que salva o mundo, que no caso é energia solar. Enquanto isso, os políticos, governo aqui tentando, né, essa coisa de populismo, a força da Petrobras, você compra suas ações lá com a FGTS, olha só. Ups. Deu errado. Devia ter privatizado, não privatizou. O trem saiu da estação, perdeu, e agora a conta vai ficar pra gente. Porque é uma estatal.